Amigos internautas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Planeta Integral. Hoje vamos conversar aqui sobre esse pedido de impeachment que o deputado Marco Feliciano prometeu protocolar na terça-feira contra o general Mourão. Vamos analisar os aspectos jurídicos, políticos e se realmente esse pedido de impeachment é viável, se não for viável, que tipo de procedimento seria possível, né, nessa situação apontada pelo deputado Marco Feliciano. Enfim, um panorama, vamos analisar de forma panorâmica todos esses fatos com base em análises ponderadas, racionais. Diz o pastor Marco Feliciano, que é vice-líder do governo no Congresso, né? O líder do governo no Congresso é a deputada Joyce. E um dos vice-líderes, porque são vários vice-líderes, é o pastor Marco Feliciano. Qual é a função desse vice-líder? A função do vice-líder é articular politicamente com referência aos vetos, medidas provisórias e comissões mistas. Diz o deputado Feliciano que o general Mourão, o vice-presidente, estaria tendo um comportamento indigno, né, em relação ao presidente Bolsonaro. Eu classifiquei aqui 3 espécies de críticas em relação ao vice-presidente Mourão. A primeira, as críticas racionais e construtivas, né? Como, por exemplo, algumas críticas do Olavo, que procura alertar algumas questões, alguns furos táticos nos pronunciamentos do general Mourão, que eu considero pertinentes, né? Como, por exemplo, nessa última participação que o general Mourão teve lá em Boston, quando o moderador perguntou para ele, general, não seria inadequado, de novo, a participação das Forças Armadas dentro do governo, né? Fazendo alusão à participação do general Geisel, do Messi, enfim. E o general Mourão, vice-presidente Mourão, respondeu: o Geisel não foi eleito, eu fui. Foi uma mitada fantástica, todos aplaudiram, né, a ala, digamos, ligada ao general Mourão, que era a maior ali no evento, né, aplaudiu efusivamente. Mas o Olavo de Carvalho comenta que ele deixou de fazer uma ressalva. Na verdade, o vice-presidente Mourão fez uma ressalva. Ele disse: olha, as Forças Armadas não estão no governo, né? Quem está no governo são generais, oficiais reformados das Forças Armadas, né, que hoje são civis e que estão participando do governo, obviamente, em função de sua formação, da sua qualificação técnica para isso. Mas ele não fez uma ressalva muito bem apontada pelo Olavo de Carvalho. O Olavo disse: olha, os generais foram eleitos indiretamente. E é verdade, os generais foram eleitos pelo colégio eleitoral. Se a gente vai analisar em teoria constitucional, existem as duas formas de eleição de presidente da República. A forma direta, através do voto, né, em que o eleitor dá o voto diretamente ao presidente da República, e a eleição indireta, em que o eleitor elege o colégio eleitoral e esse colégio eleitoral elege o presidente da República. E era assim que funcionava nos governos
nos governos militares. Então, essa ressalva poderia ter sido feita pelo general Mourão, ele não o fez porque não lembrou de fazer, o general Mourão ainda não tem tanta experiência política, né? Mas ele está melhorando muito. Então eu considero essa uma crítica positiva. Nem todas as críticas do Olavo de Carvalho eu considero positivas. E as demais críticas? As demais críticas eu classifico ela em 3 tipos, né? As críticas da oposição, que são aquelas críticas que tentam abrir uma rachadura no governo do presidente Jair Bolsonaro. É óbvio que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem uma ala chamada uma ala ligada aos militares, né? É uma ala mais que hoje é uma ala, digamos assim, representada pelo general Mourão, uma ala que hoje está mais moderada, enfim, né? E uma ala mais à direita, né? E aí nessa ala aqui tem desde os evangélicos, tem os olavistas, né? Apoiadores mais à direita, menos de centro-direita. Muito bem. Essas críticas da oposição tentam abrir brechas entre essas alas, né? Por quê? Porque é interessante sempre para a oposição dividir, né? Para conseguir capturar uma dessas alas a seu favor, né? Que ala seria essa? Justamente a ala dos evangélicos, né? Abrindo uma brecha, né, na base de apoio do presidente, ele pode capturar de volta essa ala evangélica que já esteve com o governo Lula e com a presidente Dilma. A segundo grupo de críticas, a crítica de oportunistas, né, que são aqueles que tentam faturar politicamente em cima de situações que ocorrem com o governo, né? Então são deputados oportunistas que vêm e fazem esse tipo de crítica, né? Para faturar com quem? Faturar com as alas que enxergam aquilo como aquela determinada postura como um risco, né? Podemos até colocar o deputado Marco Feliciano nesse grupamento de críticos. E ainda tem um terceiro grupamento de críticas, que são justamente as críticas das alas mais à direita, né? Que ao observarem que o general Mourão está adotando uma postura mais moderada, eles fazem uma crítica pesada em cima do general Mourão para enquadrar o general Mourão, porque eles, das alas mais à direita, veem aquilo como um risco para o Bolsonaro. Muito bem. Continuando, diz o Marco Feliciano o seguinte, que o convite feito pelo Instituto ao general Mourão, o Wilson Center, né? Ele colocou críticas pesadas ao presidente Bolsonaro e elogios ao general Mourão. O convite veio nos seguintes termos: os primeiros 100 dias do governo Bolsonaro foram marcados por paralisia política, em grande parte devido às crises sucessivas geradas pelo círculo interno do próprio presidente, senão por ele mesmo. Em meio ao barulho político, o vice-presidente Hamilton Mourão emergiu como uma voz de razão e moderação, capaz de orientar tanto em assuntos internos quanto externos. O vice-presidente, continua o convite dizendo, o vice-presidente Mourão assumiu a gestão da crise da Venezuela e tem sido
cada vez mais procurado por autoridades da China, Europa e Oriente Médio, bem como pela comunidade empresarial, para atuar como interlocutor do governo. Veja bem como pela comunidade empresarial. Então, o Wilson Center, né, dirigido pelo Paulo Soteiro, que tem ligações, obviamente, com o PSDB, tanto é que o próprio Fernando Henrique Cardoso estava presente no evento, o Gilmar Mendes costuma fazer palestras no Wilson Center, né? Então, já no convite ele faz uma crítica, obviamente, ao governo, porque isso interessa à oposição, né? A oposição da linha de um PSDB. Quando chegou esse convite, qual a postura do presidente Bolsonaro? Ele poderia simplesmente dizer ao general Mourão, não vai, né? O Wilson Center está ligado aos tucanos, né? E não tem por que você ir lá. Mas não foi isso que, obviamente, disse o presidente Bolsonaro ao vice-presidente Mourão. Ele autorizou o Mourão ir lá, a ir a esse evento. Senão ele não teria ido. E por que ele autorizou? Porque o Bolsonaro e o Mourão têm uma estratégia em bloco. O Bolsonaro sabe que ele foi eleito a sua base, de um lado, é composta por esses militantes mais à direita, né, e mais conservadores, ligados inclusive ao Olavo de Carvalho, né, ideologicamente, mas ele também tem eleitores de centro. Há 40% do eleitorado, né, estão ao centro, digamos 30% em grandes números, né, à direita e 30% à esquerda. Tanto o Lula, tanto o PT, quanto o presidente Bolsonaro depende desse grupamento mais moderado de centro-direita, né, ou de centro-esquerda, para se elegerem. É bom lembrar, por exemplo, que o Lula perdeu a eleição de 89 para o Collor, que era apoiado pelos empresários, que era apoiado pelos evangélicos, né, pela ala conservadora. Perdeu a eleição para o Fernando Henrique em 94 e em 98. Então ele perdeu 3 eleições. Por quê? Porque o PT fazia uma oposição mais radical, né? E isso a sociedade brasileira identificava nitidamente, né? E se preocupava e tinha medo disso. Quando ele perdeu a última eleição para o Fernando Henrique, o José Dirceu aconselhou o presidente: olha, presidente, nós precisamos do apoio dos empresários para conseguir ganhar uma eleição, né? Só com esse contingente de 30% de militantes, de eleitores mais à esquerda, nós nunca vamos ganhar a eleição. Então surgiu a ideia de colocar como vice-presidente o José de Alencar, que era um grande empresário, né, cristão, sua mulher era uma católica fervorosa. Então, inclusive ele não tinha partido e entrou no Partido Liberal, que é um partido liberal, né, para servir como vice-presidente e trazer essa classe empresarial para ajudar a eleição do presidente Lula. Mas houve, diga-se de passagem, reação das alas mais à esquerda do PT contra o José de Alencar. E até do Partido Liberal em aceitar o José de Alencar, né, justamente porque ele estava se aliando com o PT para se eleger
para eleger o Lula presidente da República. As mesmas reações que estão havendo hoje em relação a essa direita, essa ala mais à direita do presidente Bolsonaro, e essa ala de centro que hoje está com o presidente Bolsonaro. Os evangélicos apoiaram o presidente Lula de uma forma muito forte, inclusive na reeleição, né? O partido, esse partido do Partido Republicano Brasileiro, né? ligado à Igreja Universal, apoiou o Lula na reeleição, né? E também apoiou a Dilma, né? Esse partido do deputado Marco Feliciano, Partido Social Cristão, PSC, apoiou a Dilma, né? a eleição da Dilma. E veja bem, o PSC é um partido democrata cristão, um partido conservador e um partido, sob o ponto de vista econômico, liberal, né? Qual é a afinidade que tem o Partido Social Cristão, ou até mesmo o PRB, que também é um partido liberal e também é um partido conservador, com o Partido dos Trabalhadores? Né? Nenhuma. Né? Se formos ver quem é a base eleitoral desses dois partidos, eles não têm afinidade com o Partido dos Trabalhadores. Tem muito mais afinidade com o partido hoje do presidente Bolsonaro, né? que é um presidente que tem uma linha muito mais conservadora e hoje liberal, né? E portanto, muito mais afinidade com o Partido Social Cristão e o PRB do que com o PT. Mas o fato é que o presidente Lula precisou dessas alianças, né, para se eleger, alianças de centro-direita, né, assim como o Bolsonaro, que tem uma ideologia mais à direita, precisou desses votos, dessas alianças de centro-direita também para se eleger. Né? Esse grupamento é o fiel da balança. O Partido Social Cristão apoiou o presidente Bolsonaro no segundo turno. Né? No primeiro turno, ele estava com Álvaro Dias. No segundo turno, ele apoiou o presidente, ele apoiou o presidente Bolsonaro. E o Partido Republicano Brasileiro, esse ligado a pastores da Igreja Universal, ficou neutro. Né? Mas a verdade é que ele está tendo uma aproximação muito, muito grande com o presidente Bolsonaro, né? Assim como o DEM, o PP e agora o próprio MDB, e os seus eleitores, né? Os eleitores do PRB, por óbvio, votaram no presidente Bolsonaro. Então, o presidente Bolsonaro vê-se nessa situação. Estrategicamente, ele sabe que é importante ele ter uma liderança moderada, para ele poder... A mulher está me chamando para o almoço, mas eu vou ter que terminar a live. Ele sabe que precisa ter uma liderança moderada para ele poder se manter no poder, para essa base poder eleger o ano que vem os prefeitos municipais e em 2022 a sua reeleição, o seu sucessor. Então, entre aceitar ou não aceitar o convite, ele resolveu o quê? Ele disse, obviamente, para o Mourão, não vai, faz essa interlocução.
E essa interlocução são táticas diferentes. O Bolsonaro tem uma tática e o Mourão tem outra. Né? O Bolsonaro atinge mais a sua base, mais à direita, e o Mourão atinge essa base mais moderada, de centro. Né? Mas a estratégia é uma estratégia unívoca do governo como um todo. Mas vejamos quais são as críticas, os fatos específicos mencionados pelo deputado Marco Feliciano para o impeachment do general Mourão. Ele diz o seguinte: as críticas de Feliciano recomeçaram devido a declarações feitas por Mourão nessa conferência do Wilson Center. O Mourão disse, realmente ele falou isso, ele disse assim: no lugar de Bolsonaro, teria escolhido outras pessoas para trabalhar comigo. Ele foi perguntado pelo moderador se nesses 100 dias de governo, se fosse ele, Mourão, o presidente da República, ele faria igual ou faria diferente? E ele disse assim: eu faria exatamente igual. No primeiro momento ele respondeu isso. Como o moderador insistiu com a pergunta, o Mourão disse o seguinte: olha, eu talvez, né, devido à minha personalidade, fosse escolher pessoas diferentes. Né? O que é uma resposta que eu entendo bem natural. E o Marco Feliciano viu isso como uma espécie assim de crítica ao presidente Bolsonaro. Depois, Feliciano também ficou irritado com uma foto que o vice postou no Twitter ao lado de estudantes brasileiros na Universidade de Harvard e bolsistas brasileiros patrocinados pela Fundação Leman. Bom, tirar uma foto ao lado de bolsistas da Fundação Leman. Essa Fundação Leman, sem dúvida, ela apoia agendas, né, mais à esquerda. Quem é o dono dessa fundação? A Fundação Leman, eu tenho aqui, que ela patrocina atualmente a revista Nova Escola. E sem dúvida, essa revista Nova Escola faz algumas considerações a respeito das escolas cívicos militares, as escolas cívicos militares que o presidente Bolsonaro pretende expandir. Elas são escolas que têm uma doutrina voltada e que dá uma ênfase maior para a questão da disciplina e da hierarquia. E a grande crítica que a nova escola faz a essa doutrina é que talvez ela represente um risco, né, ao desenvolvimento de um cidadão autônomo e com espírito crítico. E os especialistas nas escolas cívicos militares dizem que não, né, que embora haja uma ênfase na questão da disciplina e da hierarquia, né, isso não vai comprometer de forma nenhuma a questão da autonomia do aluno e do desenvolvimento do seu espírito crítico. O fundador
entidade alemã é o Jorge Paulo Lemann, né, que é um economista e empresário suíço-brasileiro, que em 2019 foi considerado pela Forbes o segundo homem mais rico do Brasil, com uma fortuna de 23 bilhões de dólares. Né? Então, realmente, ele tem essa vinculação com essas agendas mais à esquerda, né? A questão da ideologia de gêneros também é tratada nessa revista da Nova Escola, enfim. Mas nada que seja, no meu entender, um fato que permita esse pedido de impeachment de vice-presidente da República, que nós vamos ver agora mais adiante, sob o ponto de vista jurídico, se é ou se não é possível. O Mourão inaugurou, a partir da eleição, o que ele chama de tática do espancamento. Né? Na verdade, o Mourão, durante a campanha, ele era mais polêmico. Né? Nós podemos lembrar várias declarações polêmicas, aquela a respeito do 13º e tal, né? Que foram transformadas em polêmicas, na verdade, por uma mídia de esquerda. Mas, enfim, ele saiu dessa posição, né, de fazer esse tipo de declaração que podia ser explorada pela mídia dessa forma, e passou a ter uma posição mais moderada. E isso foi feito de forma consciente pelo general Mourão. O vice-presidente, general Mourão, promovem diárias sessões de espancamento. É uma entrevista que ele deu, uma reportagem que saiu na revista Isto É, muito interessante a respeito disso. E o que é essa tática do espancamento? Para ele, as ideias precisam ser cotejadas, espancadas, para que desse confronto saia um consenso. Em um governo marcado por algumas polêmicas, posições extremadas, tão caras ao debate estridente nas redes sociais, ele entende de que ele deve colocar essas ideias, né, para que elas sejam confrontadas, para que haja o contraditório. Então, por exemplo, o general Mourão recebeu o presidente da Central Única dos Trabalhadores, o Wagner Freitas, militante do PT e um dos coordenadores da campanha do Fernando Haddad. Ele também visitou o governador do Maranhão, o Flávio Dino, do PCdoB. Então, todos esses confrontos vão gerando desconfortos, né, para essa ala mais à direita, da base do governo, mas, ao mesmo tempo, abrem canais, né, de diálogo. Aí diz ele, medir as chances de aprovação de temas polêmicos, como a reforma da Previdência, é uma postura importante a ser adotada. A tática é que Mourão tem sido o reverso do presidente que não admite dialogar com quem pensa diferente dele. Quer dizer, enquanto Bolsonaro tem uma posição mais à direita e procura uma interlocução, né, nos seus twitters, nas suas aparições na mídia, com esse grupamento, o Mourão procura uma interlocução com essa outra ala que ajudou a eleger o presidente e que é mais moderada. Mais adiante ele diz o seguinte, a crítica que o general Mourão fez
ao próprio ministro Sérgio Moro quando esse dispensou a Ilona Zabó, né, que tinha sido convidada para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Né. Também é nitidamente uma tática de caso pensado e autorizada pelo presidente Bolsonaro. Veja que no passado o Mourão chegou a elogiar o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, né? E hoje, né, ele adota uma postura muito mais moderada. Ainda diz Mourão o seguinte, muito interessante, nessa mesma reportagem da revista Isto É. Quando nós olhamos com temor e com tristeza os fatos que estão nos cercando, a gente diz, por que não vamos derrubar esse troço todo? Ou seja, se o governo, né, não tem interlocução com toda a sua base eleitoral, então essa base eleitoral que o elegeu começa a vê-lo com desconfiança. Essa estratégia em bloco, né, do Bolsonaro falar com uma ala da sua base e o Mourão falar com a outra é uma estratégia inteligente. Diz mais adiante o Mourão o seguinte, que ele se submete a longas sessões de media training ministradas pelo hoje secretário de imprensa da presidência, tenente-coronel Alexandre Lara de Oliveira, né? E que está aprendendo muito. A gente consegue perceber a evolução do Mourão depois desses treinamentos, né? Ele está tendo uma postura, ao meu entender, cada vez melhor de interlocução com esse grupamento, com essa base do governo Bolsonaro, que é a maior base, a base de centro-direita, a base de centro, e que vai fazer os prefeitos o ano que vem, e que, se o Bolsonaro der certo, vai reeleger o Bolsonaro ou o seu sucessor. Mais adiante, o Mourão ainda diz o seguinte, me comporto como alguém capaz de assessorar o presidente. Me comporto como alguém capaz de assessorar o presidente. Aí diz ele, montei uma equipe própria eficiente para me auxiliar nisso. E no final ele diz o seguinte, é um papel secundário e alinhado com o Bolsonaro. Quer dizer, é um papel secundário